Pronto. Boa noite, gente. Oficialmente Ah. começado. Aleluia! Bem-vindos ao terceiro mês do calendário bíblico, né? A Bíblia diz que o nome desse mês é Sivan, lá em Esther está falando isso. O livro de Esther 8, versículo 9, diz que o terceiro mês é o mês de Sivan e toda a Bíblia cita esse mês como o mês que o povo de Deus chegou ali no Monte Sinai e Moisés subiu para receber a revelação da lei. Vamos orar? Hoje a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Então vamos agradecer ao Senhor. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Vamos fazer a ceia agora? Podemos cear já, Tá. né? Aí a Então, gente já depois entra que eu orar, no. tá ok. Eu peço ao pastor Moacir para ministrar a ceia a partir da oração, tá? Pai, nós te rendemos graça, te damos louvores, adoração, porque já estamos nesse terceiro mês, Senhor, o último mês da primavera bíblica. Nós queremos te agradecer porque é um mês de grandes acontecimentos, Pai, em nossa vida, na liberação dos céus para nós. Queremos consagrar esse tempo a Ti, um tempo de adoração, de aprendizado, de liberações, de ativações. Cercamos essa sala, chamada de vídeo, e declaramos o sangue do Cordeiro sobre nós, sobre a internet, sobre a luz, sobre as conexões de maneira geral. Consagramos esse tempo a Ti, te rendemos graça. Pedimos espírito de ensino, de revelação e de sabedoria, vem sobre nós. Nós, Senhor, nos abrimos agora para novas revelações do Espírito Santo, espírito de revelação, de sabedoria, de conselho, que esta mesa seja encharcada da tua voz em nome de Jesus. Guarda os ouvidos, a mente de cada um. Também ajusta as nossas armaduras nesse tempo de avanço, de romper, que vamos ser ativados hoje, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Vamos então participar da nossa ceia. Deus tem coisas grandes para desatar em nosso meio. Eu creio que aquilo que nós temos feito nesse tempo tem movido os céus, as orações, as intercessões e um tempo de entendimento daquilo que o Senhor está fazendo. Como alinhados na nova aliança em Cristo, nós acessamos, ativamos as bênçãos do mês através da ceia do Senhor. Então, pega os teus elementos agora, vamos apresentar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti, ó Deus querido, o pão que representa o Teu corpo. Apresentamos a Ti agora, Senhor, este cálice com o suco de uva que representa o Teu sangue, o vinho que representa o Teu sangue derramado. Deus, nós entendemos, compreendemos tudo aquilo que esse ato, ó Deus querido, manifesta, traz, concretiza. E de uma maneira muito específica, Pai querido, nessa noite, nós estamos alinhando a terra com os céus e os céus com a terra, e acessamos agora o ambiente espiritual, as dimensões do Espírito, da qual o teu servo, apóstolo Paulo, declarou que Deus Pai já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Por isso, nós, através da Santa Ceia, ó Deus, acessamos este lugar e nos apossamos de todas as bênçãos que foram conquistadas em Cristo e que nos são dadas por direito de herança, porque somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Ao comer este pão e beber esse cálice, nós trazemos à terra, ao plano físico da materialização, todas as sortes de bênçãos liberadas neste mês, nesta estação, para este tempo em nossas vidas, ministério e no nosso território, em nome de Jesus. Amém e amém. Coma do teu pão. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Muito obrigado, Cristo, pelo teu corpo partido e moído por nós, e através do teu corpo temos acesso
a saúde, a cura, a uma vida plena e abundante. Aleluia. Bebamos o cálice. Louvado seja o teu nome, pelo cálice de uma nova aliança feita no teu sangue. Meu Deus, ao beber este cálice, nós nos apropriamos, nos apossamos de toda a vida abundante que há em Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo. Muito obrigado pelos teus anjos liberados. Muito obrigado pelos céus abertos. Muito obrigado por toda a virtude, conhecimento e revelação que o Senhor tem para essa noite, para as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Continuo daqui? Sim, sim. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos... entramos, né? Entramos no domingo, acessamos o mês de Sivan, né? E o que esse mês ele traz? Vamos ver aqui as conexões que há dentro desse mês para que a gente possa caminhar com tudo aquilo que o Senhor tem de revelação para nós. Aleluia. Vamos lá. O mês de Sivan, como a pastora falou, é o terceiro mês do calendário, né, bíblico. Vamos falar isso, grava isso. Não é calendário judaico, é calendário bíblico. Tá bom? Então repita comigo. Calendário bíblico. É do calendário bíblico. E esse mês ele traz consigo bênçãos. E é um mês assim muito especial. Para mim é um mês muito especial. Porque nesse mês a minha filhota nasceu, né? Eu digo que ela é da tribo de Zebulon. Ela é uma zebulonita com a unção de Zebulon. Então eu falei para ela, tem a responsabilidade de ficar rica. Mas vamos lá, o mês de Sivan, ele é um mês que ele traz consigo uma letra que o Guilherme gosta muito. Eu gosto muito quando o Guilherme fala dessa letra, né, da letra Zayn. O mês de Sivan, ele é um mês que a gente já sabe de toda essa construção do calendário. Os meses bíblicos compreendem entre os 2 meses do calendário gregoriano. Então ele vai pegar ali entre o mês de maio e o mês de junho, né? E o mês de Sivan é o terceiro mês do calendário, e ele é um mês que ele vai estar ligado à festa de Pentecostes. E essa festa, a festa de Shavuot, que é uma festa muito especial porque ela vai apontar para o ciclo de renovação da colheita, né? Eles fazem os 50 dias do Homer e culmina no 50º dia do Homer, né? E essa festa, ela aponta para um tempo de primícia, um tempo de primícia. E eu quero grifar aqui que de todas as ofertas estabelecidas pelo Eterno, a oferta de primícia, ela te dá um acesso diferente ao trono da glória. A oferta de primícia, eu digo que é a oferta do filho, é relacionamento de pai e filho. Quando Deus estabelece essa visão de primícia, ele vai deixar claro que tudo que é primeiro é dele, pertence a ele. E Deus expressa um caráter muito firme quanto à primícia. Ele não negocia a primícia. A oferta da primícia é a única oferta que Deus vai colocar para o povo de Israel, que se não for entregue a ele, tem que ser destruída. Assim, por exemplo, quando ele fala sobre o jumento, né? Ele vai dizer que o primeiro filho da jumenta é dele. Se não tiver como fazer o rito da entrega lá para o sacerdote e tal, não tem como esse primogênito não cumprir esse propósito, então ele tem que ser morto. O pescoço do jumento deveria ser quebrado e ele seria enterrado. Mas o propósito da primícia não era desviado, essa oferta não tinha como ser desviada. E você vê um caráter de Deus assim muito ciumento, né? Deus ele se expressa muitas das vezes dessa forma, um Deus ciumento. Então eu entendo que o mês de Sivan
vai trazer essa questão da exclusividade de Deus. Qual é o lugar que ele ocupa na nossa vida? Sivan vai apontar para isso. Então, Sivan é o mês das ofertas, é o mês em que você recebe, é colocado ali um propósito, um limite. Deus estabelece clareza de um propósito muito grande. É o mês da expiação, né, de Moisés, Miriam e Arão. É um mês em que fala de combinará com a sua caminhada, tornando um processo contínuo e ininterrupto à medida que você passa de nível de desempenho para o outro. Então, Sivan aponta para um nível de crescimento, né, exponencial. Sivan, ele tem 3 feriados anuais, ele tem um dos 3 principais feriados, que é a festa de Pentecostes, né, que vai falar sobre a tríplice, a festa tríplice que celebra a provisão de Deus. Então, Sivan, ele vai trazer a festa da provisão, em que Deus traz o sustento, né? Quando o povo de Israel celebra primeiro Pentecostes, primeiro Shavuot, eles estão no Sinai. E ali eles recebem a lei. Deus provê para eles um compilado, um manual para que eles se relacionem com Deus. Então Deus provê a forma de como se relacionarem, criando o acesso. Agora a gente tem Pentecostes do Novo Testamento, de Atos, a descida do Espírito trazendo revelação e agora impulsionando a igreja, os santos, para um novo nível, tanto de relacionamento com Deus, como de desenvolvimento. A gente vê que a igreja começa a partir de Shavuot, e isso é em Sivan. É interessante que a letra que está ligada a esse mês é a letra Zai, né? Como eu falei aqui. E a letra Zai, ela está associada, ela tem a representação de uma espada. Das letras do hebraico, a letra que eu assim percebo uma conotação mais firme com a personalidade do Cristo, sendo a palavra, é a letra Zain. Porque a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus, ela é como uma espada, né? Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Cristo representado ali como a palavra, João vai falar sobre isso, né? João capítulo 1. Jesus, ele era o verbo, ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra encarnou, e a palavra veio habitar entre nós, né? E a letra Zai, ela se conecta muito com a pessoa também do Espírito, porque assim como a palavra penetra, ela tem a capacidade de penetrar até juntas e medulas, ela vai exatamente ali onde tem a interseção entre corpo, alma e espírito. Essa palavra, ela penetra ali no âmago do ser. Ela vai lá entre juntas e medulas. A medula é a produção da célula máter, né? A célula que desenvolve todo o corpo humano está ali na medula. Então, fala do centro da vida. E o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. Nós somos templo do Espírito. Então, a letra Zai está muito conectada com essa verdade, né? Ela representa o recebimento da graça para a conclusão. Enquanto a festa de Pessa aponta para o ato vicário de Cristo, aquilo que foi feito para que a graça chegue até nós, agora, em Shavuot, a graça se revela, se manifesta. Quando a gente faz um paralelo das festas, né, falando ainda do mês, você, quando olha para a primeira festa, morreram cerca de 3.000 almas por conta da palavra que veio pesada, e o ato do pecado do povo ali com o bezerro de ouro. Então, o primeiro Pentecostes foi marcado pela morte de cerca de 3.000 almas. Agora, no Pentecoste da graça, porque era o Pentecoste da lei,
Era um Pentecostes que trazia o peso da lei, daquilo que Paulo diz, a letra mata, né? A letra era tácita, ela não tinha uma interpretação diferente daquilo que estava escrito, no sentido de que, não por entendimento, mas não havia nenhum filtro. A graça não. A graça em Cristo, ela traz um filtro sobre a lei. Jesus, ele veio como aquele sal, aquela farinha que o profeta joga na panela e tira a morte da panela e deixa só o que é bom para nutrir. Jesus é como o profeta que, quando chegou na cidade, disse: olha, meu Senhor, a água é amarga, mata as gerações, as mulheres abortam. Então o profeta pega o sal, né? E um sal virgem, joga naquela fonte, aquela fonte é curada. E agora ela muda, ela não traz mais morte, ela traz vida. Então a graça, ela fez isso. Ela nos possibilita entrar na presença de Deus, mesmo ainda tendo falhas, mesmo ainda tendo as nossas limitações, mas pela graça nós não somos consumidos. Então o Espírito de Deus habita em nós e nos capacita. É um mês em que fala de capacitação, é um processo contínuo e ininterrupto. Deus vai nos capacitando dentro desse mês. O mês de Sivan é um momento para revisar o nosso processo de dar e receber novos limites. É um mês de avaliação também, né? A gente precisa avaliar as coisas, precisa avaliar as cargas, precisa avaliar, porque o mês Sivan está ligado à tribo de Zebulon. E é interessante que Zebulon e Issacar, eles são unidos. Algumas tribos, elas mesmo quando muda o mês, elas continuam na mesma frequência de unção. Isso acontece com Manassés e Efraim, isso acontece também com Zebulon e Issacar. Simeão e Levi também são muito próximos, né? Mas assim, a gente vai ver isso na bênção de Moisés. Quando Moisés abençoa as tribos, ele pega Issacar e Zebulon e coloca eles dois juntos. Então, a bênção de Moisés para Issacar e Zebulon fala dessa aliança dos dois. Os dois andariam juntos, os dois cresceriam juntos, um estaria cooperando com o outro. E acontece na história isso mesmo. Zebulon, por estar mais envolvido ali com a questão comercial, ligado ao mar, ligado à questão das conexões, até mesmo internacionais, Zebulon pagava Issacar para poder cumprir algumas mitzvot, como, por exemplo, de compilar a Torá, né? Para os dois isso era muito importante. Então, Zebulon pagava Issacar para que Issacar fizesse essa parte de compilar a Torá e de manter o ensino da Torá. E Zebulon e Issacar andavam muito juntos. Então, mesmo agora, no mês em que entra a frequência da unção de Zebulon, a unção de Issacar continua. Então, continua um tempo de sabedoria, né? Issacar tem aquela atenção, ele está atento ao tempo, às épocas, às estações, sai para a guerra, agora é tempo de paz, é tempo de plantar qual semente, é tempo de colheita, é tempo de arar a terra, é tempo de sair para o mar, é tempo de voltar, né? Os issacaritas, eles tinham essa unção e trabalhavam muito com os zebulonitas. Então, os zebulonitas trazem, entrando nessa frequência da unção de Zebulon, continua ainda a unção de Issacar. Então é um tempo de avaliar, avalia, né? É um tempo de você alinhar aquilo que você precisa, porque agora tem um novo começo. O que acontece em Pentecostes é um novo começo, assim como Israel no Sinai, no mês de Sivan, em Shavuot, foi estabelecido como nação. Agora, no Atos dos Apóstolos, Atos 2, a igreja é estabelecida no mesmo mês de Sivan, no mesmo período da festa de Shavuot. A igreja agora é estabelecida como corpo de Cristo. A igreja agora é estabelecida como corpo de Cristo. A igreja agora é estabelecida na unção de Israel, porque quando Deus fala para o povo de Israel ali em Êxodo 19, né, no primeiro Shavuot, que a nação de Israel estava sendo separada para Deus. Deus estava separando aquele povo para ele como nação escolhida, como um sacerdócio, um reino de sacerdotes, né? Um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra se repete através de Pedro, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, ele vai falar sobre isso. Nós somos reino e sacerdote.
fomos constituídos, e Shavuot estabelece isso. Foi em Shavuot que isso aconteceu. Ali, na descida do Espírito em Shavuot, isso acontece. Miriam estava leprosa, né? Durante este mês, nós vamos olhar para Miriam, e Miriam ela estava leprosa, e todo o acampamento teve que parar por 7 dias. Deus amou Miriam e deu a ela a oportunidade de entrar no alinhamento correto. Então é mês da gente verificar o nosso alinhamento, e é importante que nós verifiquemos, querido, o que nós falamos. Nossa, como é importante isso, porque o que marca a descida do Espírito Santo, o dom, né, que se manifestou ali no momento em que o Espírito desceu, foi a palavra. Porque a palavra está ligada a Zain, a espada, né? Então, quando o Espírito de Deus se estabeleceu, quando ele veio sobre os discípulos, o que fluiu foi a palavra, o dom de línguas, né? E essa palavra alinhada com o trono, com o princípio do reino, trouxe para o povo vida. Então, enquanto a palavra sem o Espírito, né? Ali no primeiro Pentecostes, a palavra era pedra, era peso, era regra, e o descumprimento dela era morte. Então tiveram cerca de 3.000 almas ceifadas por causa do peso da palavra de pedra. Mas agora vem a palavra que é escrita no coração, a palavra revelada, a palavra do Espírito, agora com a graça, com o amor de Deus revelado em Cristo. Essa palavra agora fluindo, ela gera 3.000 almas para Cristo. Aleluia. 3.000 almas para Cristo. Então a gente vai ter essa expressão dessa palavra, né, que vem trazendo vida. Então o mês de Sivan é um mês da gente estar atento com essas questões, né? Cuidado com a tua palavra. O que marcou ali o Espírito foi justamente o que os discípulos começaram a falar. Então, você vai mostrar que tem um Espírito a partir daquilo que você fala, a partir daquilo que sai da tua boca, né? A partir daquilo que flui dos teus lábios. Não tem como, se você é cheio do Espírito Santo, a água que flui de você não pode ser uma água suja, não pode ser uma água contaminada, tem que ser uma água limpa, tem que ser uma água limpa. E Zebulon, que é a tribo que está alinhada a esse mês, né, para contrapor a influência do trono, que daqui a pouco o Guilherme vai falar sobre isso. Zebulon, ele foi o filho de Lia, e ela disse que, por causa desse filho, ela ia agora habitar com seu marido de maneira sublime, né? Então, o nome Zebulon significa habitar. Habitar, olha que coisa linda, né? E o Espírito Santo, ele veio habitar em nós, ele veio morar em nós. Ele veio agora habitar, e Jesus cumpre a promessa através do Espírito quando ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, né? O Espírito de Deus, ele veio agora como selo para habitar. Jacó profetizou que Zebulon viveria à beira do mar, com suas fronteiras mais distantes, perto de Sidom, o importante centro de comércio marítimo. Então, a primeira marca da unção de Zebulon é essa capacidade de se conectar e de criar estratégias comerciais, né, de crescimento, de prosperidade e também de conhecimento, Moisés, ele vai profetizar que Zebulon e Issacar juntos, que Zebulon sairia regozijando e Issacar estaria em sua tenda. Então, juntos os dois convocaram o povo para subir a montanha para oferecer sacrifícios. Então você vê aqui que Moisés agora coloca Issacar e Zebulon juntos, enquanto Issacar traz a unção de conexão com os tempos, Zebulon é aquele que vai alcançar o que Issacar está apontando. Zebulon é conhecido na Bíblia como a tribo leal a Deus, né?
Então, Zebulon ele não é mencionado pelo nome nos relatos de massacre em Siquém, ou da venda de José como escravo. Você não vê Zebulon aparecendo. Não há menção da tribo de Zebulon em nenhuma das rebeliões do deserto. Zebulon é considerado a tribo da fidelidade a Deus, né? Durante o tempo de Juízes, Zebulon lutou contra Débora e Gideão, Elon, Zebulonita. A gente vai vendo a história deles. E quando a gente fala de Zebulon, Ezequiel inclui Zebulon como as tribos que adquiririam novas heranças na terra. Então a gente vai vendo aí a conexão da bênção de Zebulon pela história, pelo que a Bíblia vai mostrando, que Zebulon era uma tribo de conquistas de prosperidade. Primeiro porque Jacó diz que Zebulon sugaria as riquezas, né, dos mares. Moisés já vai dizer que Zebulon e Sacar eles festejariam, estariam um convivendo com o outro, né? E a unção, a tribo de Zebulon tem uma incrível qualidade redentora. É a tribo da lealdade. Eles são a tribo que aponta para a unidade. Eles sabem quem são e com quem estão conectados. Isso é importante. Então é um mês de você fazer conexões. É o mês de você fazer conexões. Quando o Guilherme for falar de tribo, ele vai falar sobre os cuidados que tem que ter com isso. Porque é um período de conexões. É um período que Deus vai te levar a conexões, mas o inimigo também quer disfarçar e desconectar algumas coisas. Então nós devemos buscar essa importante qualidade nos dias que virão, porque precisamos estar atentos. O que o Espírito faz é conectar. A marca da descida do Espírito, encerrando aqui, em Atos 2, quando você vai olhar o final ali, né, de toda aquela realidade do Pentecostes, de Shavuot, você vai ver que Atos 2 vai terminando ali, começando pelo versículo 40, dizendo que havia unidade na igreja e que eles viviam unânimes no partir do pão, eles tinham tudo em comum, e o Espírito ia acrescentando aqueles que iam crendo. Então, era uma igreja que criava conexões, que conseguia se conectar com o perdido para trazer ele, não para se contaminar com as coisas do mundo, mas para trazer o perdido, para ganhar aquela vida. Conseguia acessar pela linguagem da santidade. A gente não precisa mudar a nossa linguagem para alcançar alguém do mundo. A linguagem da santidade, pelo Espírito, traz o perdido. Então, pela linguagem da santidade, pelo comportamento que eles tinham em Cristo, em Deus, eles conseguiam atrair. Então, é um mês da gente estar atento para isso, olhar para as nossas realidades, olhar para as nossas conexões, olhar para aquilo que a gente precisa, tanto em Cristo, como uns com os outros. Guilherme, é com você. Amém, queridos. Obrigado, pastor. Que saudade de estar numa live dessa com vocês. Eu faltei um mês só, mas parece que tá um ano que eu não falo aqui. Que a nossa última live juntos foi na SIDA. Então, já na virada do ano. Deixa eu só complementar algo ainda sobre Sivan, sobre Zebulon, né? Porque eu quero ler com você o que o pastor começou a ler em Deuteronômio 33, verso 18. Não precisa abrir. 18 e 19. Alegre-te, Zebulon, nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas suas tendas. Chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifício de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da terra. Então, Zebulon, você precisa entender um princípio de prosperidade que existe em Zebulon, que é, na verdade, liberado durante toda a primavera. Por quê? Eu sempre falo que Deus ele tem esse sistema de nos levar a celebrar antes uma coisa que ainda não aconteceu. Então, quando nós falamos da primavera, a gente fala dela com muita festa, né? Lá no início do ano, no início de Nissan, nós falamos sobre o tempo de produtividade,
sobre o tempo de flores, como se tudo tivesse mudado do inverno para a primavera assim imediatamente. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, nada muda na primavera, na entrada da primavera. O que muda é o espírito, é a expectativa do nosso coração. Mas você começa a plantar na primavera, você não colhe no mesmo mês. Você não colhe no mesmo dia. Então, Sivan, ele vai ter esse teor do cumprimento do que foi plantado desde o início do ano. Porque, por mais que nós celebramos a primavera desde Nissan, Sivan é o fruto da primavera. Sivan é quando a colheita é liberada. Então, lembra a dinâmica de Deus chamando o povo para celebrar uma festa ainda no Egito, e era uma festa de libertação e ainda o povo estava escravo? É a mesma dinâmica agora que nós vivemos em primavera. Nada, não colhemos nada ainda. Não, nada, parece, estamos falando de primavera, mas não estamos falando de colheita no início da primavera. E Sivan agora vem com essa liberação de colheita, com essa liberação de riqueza. E essa liberação de colheita é a partir do cumprimento dos princípios. Porque o que é a contagem do Homer? A contagem do Homer, ela é, na prática, literalmente a oferta de uma porção pequena. Então, Deus ele sempre vai nos levar para esse lugar. Você vai ver que logo depois de Páscoa a gente tem a festa das primícias também. Então você primicia algo que você ainda nem recebeu. Porque você entende que na primícia você dá a primícia da colheita de Shavuot. Então, essa liberação que nós vamos caminhando, tanto na festa de primícia, quanto na contagem do Homer, libera a colheita de Pentecostes. E aí, o pastor Moacir comentou sobre Zayn, né, porque Zayn, ele é, esse desenho, o número dele é 7, e vai representar, literalmente, o Espírito de Deus. Né? E aí, ele é literalmente uma espada, o desenho de Zayn é uma espada e uma coroa. Então, você vai ter esse entendimento sobre o que o Moacir disse sobre Isacar e Zebulon trabalharem juntos, porque Isacar representa a coroa. Isacar é a tribo que discernia os tempos e as estações, fala sobre a cabeça. Né? Ela fala também, ela discernia, inclusive, para os reis sobre tempos e estações. E Zebulon vai ser literalmente, porque na prática das estações, quando a gente fala de Zebulon, a gente está falando no tempo em que, lembra que na primavera é o tempo que os reis iam para a guerra? Então a gente está falando de Zebulon como um tempo em que a guerra está acabando. Então, duas coisas acontecem em Zebulon. Primeiro, a liberação da colheita. Então, os homens precisavam voltar para os seus campos, saíam das guerras e começavam a voltar para poder colher o que foi plantado. E segundo, também existe a liberação dos despojos da guerra. Então a gente está aqui há 2 meses conquistando território num tempo medieval, né? No tempo da Bíblia. Você vai ver há 2 meses conquistando território, 2 meses no campo de batalha, e agora o período onde o sol no deserto começa a ficar muito quente, os inimigos não aguentam ir à guerra. Então você não começa, a guerra começa a terminar na prática. As guerras que existem nesse tempo são guerras que continuam, nenhuma guerra começa nesse tempo, elas caminham para o fim. Então nenhuma guerra inicia, porque literalmente entre Israel, nesse período do ano, é uma temperatura assim, insuportável. Então o que acontece? As guerras que foram vencidas nesse tempo, Zebulon agora tem autorização para colher os despojos, porque é ele quem suga os tesouros do mar e os tesouros da terra. Então, a unção de Zebulon, ela inclui essa liberação tanto da colheita de Pentecostes quanto do despojo dos inimigos, porque nós estamos há 3 meses em guerra. Então, é esse o tempo aonde o Senhor libera. Você que não transicionou, transiciona. Você que a gente estava conversando com uma pessoa hoje que fala, Deus estava falando para eu transicionar, mas eu estou esperando. Está esperando o quê, meu filho? Último mês da primavera, transiciona agora. Então, esse é o tempo onde colheitas, eu quero já profetizar isso, que colheitas que foram plantadas há muito tempo, sementes que foram plantadas há anos. Isso é uma profecia. Essa profecia é algo que vem no meu coração constantemente. Senhor, faz com que sementes que foram plantadas há anos germinem nesse tempo. Sabe, eu tive uma visão um tempo atrás de um campo abandonado.
como se ele tivesse sido um campo usado. Não estou tendo essa visão agora, tá? Mas é algo que constantemente vem na minha cabeça. Meu aniversário também é essa semana. Meu aniversário é dia 29. Mas a gente vê... Eu vi esse campo abandonado como se fosse um campo que tivesse sido usado. E, sabe, porque depois de certo tempo, o campo ele precisa descansar, né? Isso é bíblico, inclusive. Mas na prática também. Então era como se fosse um campo assim usado, como se toda a produtividade daquele campo já tivesse acabado e os plantadores daquele campo abandonaram aquela terra. E era como se uma nova água vinha sobre aquele campo e algumas sementes que não germinaram ficaram jogadas ali. E era como se aquelas sementes voltassem a germinar, sem que ninguém plantasse. Mas, na verdade, alguém plantou há muitos anos atrás. Então, o que eu entendo disso é de um tempo, literalmente, que nós estamos vivendo nesses dias, de liberação de coisas antigas. Sabe? Orações que fizeram há muito tempo atrás, talvez na sua vida pessoal, de projetos, ideias, mas eu sinto que isso é algo mais do que pessoal. Eu sinto que nós estamos vivendo, e eu tenho falado isso, que esse Pentecoste está muito diferente, e isso é uma movimentação global, né? Pessoas, então, depois que eu falei isso, eu não tinha ouvido ninguém falar disso. Depois que eu falei, eu comecei a ouvir os outros falar. Esse Pentecoste está diferente, esse Pentecoste está diferente. E aí você começa a ver a movimentação do que está acontecendo na Europa em tempos de Pentecostes, né? Das manifestações contra o islamismo, da cruz sendo estabelecida novamente. Você vê coisas acontecendo e o que eu sinto é que é como se orações de avivamentos passados, plantações de coisas, de anciões passados, de pessoas que já morreram, começam a germinar nesse tempo. Como se ministérios que já até passaram, palavras que já passaram, profetas que já morreram, disseram assim, profetizar e não aconteceu nada. E é como se o Senhor estivesse mexendo no campo, falando assim, foi plantado e vai germinar nesse tempo. Então, Zebulon libera essa unção de colheita do que foi plantado e de despojo de guerra dos inimigos. Amém? Só para completar um pouquinho. Deixa eu ir para os tronos agora. No mês passado, vocês tiveram aí a live sobre Isacar e eu não pude estar porque eu estava em alguma coisa. Não, caiu aqui, misericórdia. Eu estava em alguma coisa que eu não lembro o que, mas eu estava fazendo alguma coisa que não deu para entrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco sobre o trono de Isacar e o trono de Zebulon. Por quê? Porque os tronos e as tribos, eles atuam de forma em tríade. Então, por mais que o mês troca, ele lidera sobre toda a estação, ok? Então, nós ainda estamos sobre o ataque de Áries, lá de Nissan, o trono de Nissan. Então, esse tempo, e aí você vai ver isso muito bem lá em primeiro Samuel, mas eu vou mostrar isso no final quando eu explicar os dois outros tronos. Então, a gente falou de Ares, lá em Nissan. O trono de Afrodite, que é o trono que combate a tribo de Isacar, é o trono da sexualidade. Afrodite é a deusa da primavera, Afrodite é a deusa do sexo, literalmente. E é de Afrodite que vai sair o nome, na verdade ela é conhecida como Aprile, que vai sair o nome de Abril. Então, aquela que surge das águas, né? E a Aprile literalmente significa aquela que surge das águas. Então você vai ter ali o comando das águas, o comando das emoções. Lembra que Ares, ele atua exatamente no comando oposto, o comando do fogo, mas ligado à guerra, ligado a pânico, ligado a esse lugar das emoções também. E aí agora você vai ter Afrodite que vai lidar nesse lugar de sedução, nesse lugar de uma sedução específica para paralisar. Porque existe uma sedução que ela é para te roubar, que ela é para te destruir. Mas a sedução de Afrodite, ela é para literalmente te prender. Às vezes ela não vai visar te matar, mas ela vai visar paralisar a guerra, porque nós estamos em uma estação de guerra. Diferente, por exemplo, de Lilith, que é lá na frente em junho, que ela literalmente tenta matar. Mas a Afrodite, ela tenta parar na guerra. E aí você vai ver ela atuando com Davi no palácio. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas ela vai também lidar, deixa eu só abrir aqui a minha cola, porque minha cabeça é jovem, mas não é tão boa assim ainda. Meu celular tá caindo toda hora. Então, a gente vai ter esse espírito
que literalmente também vai ser representado pelo signo de Touro. E aí você vai ver que durante toda a estação é interessante porque em Nissan, que é o período de Páscoa, você vai ver um símbolo de um carneiro. O símbolo de Nissan é um carneiro de Áries, né? E aí agora, em Touro, você vai ter um touro. Então é sempre nessa oposição ao sacrifício de Páscoa que está acontecendo nesse tempo, né? Porque o touro ele vai representar literalmente o oposto, né, do cordeiro. E aí você vai ver essa ideia do touro, porque o touro ele é uma representatividade da fertilidade, mas ao mesmo tempo da agressividade. Então, ela vai atuar nesse período de primavera, trazendo exatamente esse comando de algo que é parecido. Eu sempre falo que Satanás nunca joga algo muito diferente. Quando Deus fala para o homem, você é imagem e semelhança, Satanás fala assim: para você ser imagem e semelhança, você precisa comer do fruto. Então ele não fala que o homem vai virar um dragão se ele comer do fruto. Ele vai jogar bem pertinho do que Deus diz. Então, ao mesmo tempo em que o Senhor está liberando uma unção de discernimento em Zacar, você vai ver esse comando de sedução. Porque a sedução ela deturpa todo o discernimento. E quando eu falo sedução, não é só sedução sexual. Mas é nesse período, e eu gosto de falar dos tronos sempre, porque tanto as tribos quanto os tronos, eles vão alertar qual é o ataque que você vai lidar. E é nesse período onde você vai ter sedução ministerial, onde você vai ter sedução de propostas. Porque pensa comigo, você está vivendo num período de primavera, um período onde supostamente você tem que colher. E aí vem uma proposta muito interessante de algo que parece colheita. Vem uma proposta muito interessante de algo que parece muito bom. Só que no fundo tem uma raiz de iniquidade naquela proposta. No fundo é só um número na nota que você tem que mudar. No fundo é só alguma coisa que você tem que fazer para alguém para poder conseguir esse benefício. Então essa sedução ela vai se parecer com a colheita da primavera. Porque os tronos, eles se opõem à primavera, mas você vai ver que, por exemplo, Afrodite, ela não é a deusa da sequidão, ela não é a deusa do outono, ela não é a deusa do inverno, ela é a deusa da primavera. Então a sedução, ela vai parecer muito bem com algo bom, com algo saudável, com algo que parece certo. Então é nesse tempo, por isso que Isacar se manifesta. Porque é nesse tempo onde nós não nos movemos só porque é tempo de colher, só porque é tempo de produtividade, que nós nos movemos em colher qualquer coisa que pinta no campo. É nesse tempo onde Isacar se manifesta e fala de Cirna. De Cirna, porque Afrodite está na janela do palácio tomando banho. Entende? Então, esse é o comando desse tempo. Prestar atenção em sedução. Porque quando a gente fala em sedução, a gente pensa logo em homem, com tomar cuidado com mulher. Vamos ser sinceros. Então, a ideia de sedução não é só sexo. A ideia de sedução é realmente esse comando de ser cegado na sua colheita, achando que está colhendo e não está. Agora, quando nós falamos, entrando em Zebulon, quando nós falamos do trono de Zebulon, a gente está lidando com Atena. E aí, você viu que Zebulon, ele tem esse comando de uma espada e uma coroa. Ele tem um comando de uma das coisas também que eu não falei, nem mostrei, é que Zebulon, ele tem a sua bandeira é um barco, né? Então, ele vai ter literalmente esse comando de domínio sobre as águas. Olha que interessante, porque o trono que veio antes de Zebulon era Afrodite. A Prília, aquela que surge das águas. E aí agora Zebulon vem com um barco. Cara, Deus não dá um ponto sem nó. Então, você vai ver aqui esse domínio, porque as águas, elas falam muito sobre as emoções. Então, você vai ver esse domínio sobre as emoções, mesmo com riqueza. Porque a gente precisa lembra lá que nós passamos já por esse ciclo no ano passado, no ano bíblico passado, em Elul, né, a unção de Elul é a administração da colheita, porque o outono é a última colheita e a administração. Então, você colhe agora no verão, mas você não sai rico, você não sai distribuindo suas riquezas como se você administra. Você tem, você, por mais que você está com o ouro dos inimigos na mão,
você agora entende com sabedoria, com a unção de Isacar e com os domínios das emoções de Zebulon, você não é roubado. Porque uma das estratégias de Satanás de te roubar, às vezes não vai ser roubando a sua colheita, mas vai ser roubando o seu discernimento em como gastar a sua colheita. E eu não estou falando só de dinheiro, mas de tempo, de ministério, de tudo. Às vezes, Satanás vai deixar você colher para te roubar logo ali, porque você não vai ter discernimento de como usar o que você colheu. Já viu gente, eu tô assim chocado com algumas coisas que eu tô vendo. Mas você já viu gente que é ordenado, consagrado e sai transferindo unção para todo mundo achando que tem alguma coisa? E aí você começa a ver essa autorização que Deus às vezes liberou de colheita de alguma coisa, e essa pessoa está distribuindo. Eu tenho muito medo de impartição de dons. Quando eu só imparto qualquer coisa quando o Senhor manda eu impartir, porque eu não ganhei de graça. Custou vida, custou ministério, custou sangue, custou suor. E eu saio partindo assim, sem valor. Então, às vezes, tem coisas que Satanás não vai te roubar no plantio ou na colheita no campo. Mas a hora que você tiver com os feixes do trigo, você vai gastar com a prostituta na esquina. Então, é esse o tempo onde nós precisamos estar alinhados sobre as nossas emoções. Zebulon também fala sobre isso. Sobre controlar as águas. Controlar suas emoções, mesmo que a colheita seja grande. Entende? E aí, enfim. Então, nós voltamos agora para o, o trono de Atenas. Então, quem vai lidar com a tribo de Zebulon é Atenas e Maia. Ok? Então, Maia, por quê? Porque Maia surge o nome Maio. E Maia, ela é a deusa dos trabalhadores em Roma. É por isso que, inclusive, o dia 1 de maio vai ser o dia dos trabalhadores. Maia também é a deusa mãe. Eu fiz até um vídeo no Instagram, se você quiser saber mais assuntos sobre isso, você olha no Instagram. Mas eu não vou entrar muito no Dia das Mães. Mas Maia também ela é a deusa mãe, porque ela é uma das Pleiades. Né? Ela é mais velha das Pleiades nas deusas, que são as filhas de... Moacir, me ajuda? Quem? As Pleiades são filhas de quem? Esqueci agora o nome do deus que é o pai das Pleiades. Enfim, não vou lembrar agora. Mas ela vai ser uma das mães mais velhas do panteão. Então, por isso que ela é considerada a deusa mãe. E aí vai ser também ali no segundo domingo do mês celebrado o dia de Maia. Né? Por mais que foi um feriado iniciados por cristãos, né, o dia e oficial do segundo dia de domingo do mês, mas o culto à mãe em maio é algo muito primitivo, é algo muito antigo. Né? Então, nós temos ali essa consagração dos trabalhadores em um período de colheita. Tá entendendo como não é um jogo desorganizado? Pode falar, moça. Elas eram filhas do Titã Atlas com a ninfa Pleione. Isso mesmo, de Atlas. Isso mesmo. Então, você vai ver ali essa manifestação de Maia. Obrigado, pastor. Você vai ver essa manifestação de Maia trazendo essa ideia de um roubo, porque a maternidade ela fala sobre a produtividade também. Então, você vai ver tronos que vai atacar literalmente através dos altares, porque o Dia das Mães é um altar. Então, você levanta o altar desse dia e aí você é roubado na produtividade da sua casa. Entende? Então, você tem a manifestação. Agora, a principal, que é ligada ao signo direto, é Atenas. Atenas é a deusa da sabedoria. E aí, ela não é só a sabedoria, ela é a sabedoria militar. E ela também é a deusa das finanças. Então, você vai ver como a história de Atenas, ela é a filha de Zeus, e Zeus, ele tem o costume de engolir os seus filhos, igual Cronos. Lembra lá Cronos do Natal? Zeus, ele tem o costume de engolir os seus filhos. E Atenas, ela cresce dentro de Zeus. Então, na mitologia, Zeus tem a sua filha e com medo da sua filha assumir o seu poder, quando ela nasce, ele come Atenas. Só que ela não morre, ela vive ainda dentro do corpo de Zeus. E com isso, a mãe de Atenas dá um jeito de ela subir para a cabeça de Zeus. E aí ela passa a crescer na cabeça de Zeus, dentro do corpo físico da cabeça de Zeus. E aí, numa guerra que Zeus está tendo com um dos seus irmãos,
ele leva uma machadada na cabeça. E a partir dessa machadada, Atenas sai para fora. E aqui é o segundo nascimento de Atenas, praticamente, porque a mãe dela já tinha dado à luz quando o pai dela comeu. E Atenas sai para fora. Por isso ela fica conhecida, ela fica estipulada como a deusa da sabedoria militar, porque ela veio para fora em uma guerra de Zeus e saiu da cabeça de Deus. Então, por isso que ela representa a sabedoria. Só que nesse tempo, Atenas se levanta exatamente para trazer essa ideia de uma falsa sabedoria em guerra. Porque os inimigos fazem, na verdade, o oposto do que a mitologia diz. Então, enquanto nós estamos falando sobre Zebulon, sabedoria e estratégia, porque para você governar um barco, você precisa de administração dos ventos. Para você governar um barco, você precisa de sabedoria. Então, a gente está falando sobre administração de emoções. Peraí que tem alguém aqui com o microfone aberto. Deixa eu travar essa pessoa. Ih, pelo celular não consigo. Jéssica, querida, você pode, por favor, mutar o seu microfone? Ah, consegui mutar. Ótimo. Enfim, então, nós temos essa ideia de uma deusa, de um comando que traz essa falsa sabedoria, esse falso entendimento, essa soberba na colheita também. Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Então você vai ter esse ataque da mente trazendo essa ideia de uma falsa sabedoria. Algo interessante é que um dos símbolos do mês de maio é o desenho de Pólux e Castor. E Pólux e Castor, eles são dois deuses que no catolicismo, quando Constantino se converteu, eles viram Cosme e Damião. E tanto o Pólux e Castor quanto o Cosme e Damião, ou seja, tanto em Roma quanto no catolicismo, são os deuses dos navegantes. E aí você vai ver, por mais que essa loba não é maia, mas Pólux e Castor, o desenho deles oficial é literalmente eles mamando na tetas de uma loba, nos seios de uma loba. E aí você vai ver que o comando desse mês, o que é governado por Pólux e Castor também, ele está dentro desse lugar de uma distorção de personalidade, de uma distorção, por isso que o signo é Gêmeos, né? E aí a galera que já foi do Zodíaco, tudo brinca, porque Gêmeos é dupla personalidade. O comando dessa estrela, né, que a gente já viu, para quem não assistiu a live, quando a gente falou sobre o fundamento dos tronos, então o comando desse trono é literalmente trazer essa confusão na mente através de Atenas, e não é trazer sabedoria, é trazer disfunção. Então você vai ver essa troca de personalidade, essa imaturidade. Então, em um período onde você precisa ser sábio para colher, onde você precisa ser sábio para usar a sua colheita, onde você precisa ser sábio para terminar uma guerra, onde você precisa ser sábio para finalizar uma transição, para você colher, pegar os despojos dos inimigos. Nesse período, porque se você não tem sabedoria nesse tempo, você estende uma guerra que não tem graça para ser estendida. E aí você perde as guerras que você tenta estender. Então, nesse período, se você tem a distorção de personalidade, se você tem a distorção da sabedoria, se você se torna imaturo ao invés de entendimento, se você não se move na unção de Isacar e Zebulon, você é preso por esse comando, que é literalmente a ideia inteira desse mês. Então, queridos, em resumo, o que nós precisamos levantar a nossa guarda nesse tempo é exatamente essa ideia, né, de essa distorção da personalidade, essa distorção da mente. É nesse tempo aonde nós parece que o jogo virou do nada. Parece que, nossa, eu estava com uma coisa na cabeça ontem, mas essa coisa saiu da minha cabeça e eu tô com uma outra ideia, eu tô com uma outra coisa, eu tô com outro. Do nada eu mudei do dia para noite. Do nada os meus planos mudaram do dia para noite, ou o que eu queria muito eu não quero mais. E aí, às vezes o que você queria muito era o que Deus estava gerando em você. Porque é esse o tempo onde você vai ser conduzido a mudar as coisas para exatamente você não colher onde você estava plantando e começar a plantar de novo. Você começa a distorcer o tempo, entende? Então,
literalmente, esse é o comando sobre esses dias que nós precisamos erguer. E como que nós erguemos muros contra esses comandos? Senhor, você liberou uma unção específica sobre esse tempo. E a unção é Isacar e Zebulon. Discernimento e controle. Discernimento e riqueza. Discernimento e entendimento. Né? Uma espada e uma coroa. Então, nós nos movemos com essa movimentação. Eu quero só completar mostrando para você o ataque dos 3 tronos da primavera na Bíblia. Então, quando você vai lá para 1 Samuel, você vai ver, né, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. E aí você tem ali, primeiro, o tempo de guerra, você já tem Ares, né? Então, e aí como que você vai ver o ataque de Ares? Porque o que acontece ali? Ares é o deus da guerra sangrenta, lembra disso? Afrodite ou Aprile, deusa das águas, da sedução, e Atenas, a deusa da sabedoria. Então você vai ter ali, Atenas e Maia, né? Você vai ter o ataque de Afrodite, porque o que Betseba está fazendo quando Davi encontra Betseba? Tomando banho. Então, além de uma sedução, e querido, muita gente fala de Betseba, né, no sentido de coitadinha. Porque, de fato, ela foi abusada. Mas você está falando de uma mulher tomando banho na frente do terraço de um rei. Ela não deu ponto sem nó. Não foi sem querer que ele viu ela tomando banho. Ok? Então, você percebe ali a sedução de Betseba tomando água. Né? Tomando banho, quer dizer. Então, Afrodite. Aí você vê o Atenas se manifestando através do aprisionamento de Davi em não ir à guerra. Então, uma deusa que lida com a sabedoria militar, agora está liberando um comando de, literalmente, enrijecimento da cabeça. De olha só, não vai para a guerra não, que é melhor, talvez um rei não está na guerra. E aí você vê Ares no comando quando Davi coloca quem na guerra? Na frente da guerra? Urias, derramando sangue de Urias. E aí você vê Maia no comando, porque o que acontece com o filho de Betseba? Morre. Então, você percebe esse ataque dos tronos, que por mais que a gente sabe que a mitologia grega ela veio depois da história de Davi, mas eu já expliquei isso também lá na live de Fundamentos, né, de que o princípio é o mesmo, os deuses são os mesmos. Então, você percebe esse ataque na vida de Davi na mesma estação. Faz sentido? Então, esse é o período onde nós precisamos levantar nossas guardas. Amém? Algum complemento? Pode falar, pastor. É importante você falar isso, Guilherme. E outra coisa também, assim, quando a gente vai olhar para a nossa cultura, né, no Brasil, que é muito ligado às religiões afros, eu sempre faço um alinhamento com as realidades dessas religiões também, porque são muito fortes por conta de herança espiritual. Então, o que que acontece? O ano de 2026, ele traz uma regência muito forte de 3 entidades que estão diretamente ligadas a isso aí que você falou, que é Ogum, Iansã e Oxóssi. E se você olhar a característica dessas 3 entidades, elas vão estar ligadas justamente a essas questões, porque Ogum é guerreiro, né? Ele traz aquela personificação do Jagum, né? Que na linguagem banto é o guerreiro, né? Aquele que faz guerra, que briga, só que Ogum ele traz uma impetuosidade muito grande. Então, o que que acontece? Quando a gente está debaixo e quando eu falo regência, infelizmente, essa regência das religiões afros, elas não pegam só o território do Brasil. Ela vem vindo ali praticamente desde Cuba, vai descendo e vai tomando tudo por conta da grande influência da África, né? E essa regência que agora vem sobre o continente, principalmente quando as coisas vão acontecendo de guerra o tempo todo, a gente vê isso muito forte a nível mundial e no nosso continente também. A gente tem que ter muito cuidado. Eu entendi por que que o Senhor falou nesse tempo: não guerreia, só defende o território. E isso foi uma assim, de forma universal.
Porque o inimigo ele está com as suas artimanhas muito, muito preparadas, as armadilhas estão prontas. Então a gente precisa da sabedoria e da sensibilidade do espírito para se movimentar de maneira a não cair no laço do inimigo. Então, essa regência espiritual, e quando eu digo regência, é por todo o histórico que a gente sabe, as lideranças constituídas do nosso país abriram mesmo a porta para esses demônios, fizeram agora, né? Nós tivemos agora no mês acho que foi de maio, se eu não me engano, o final de abril, que teve a festa de Ogum, acho que foi agora, né? Enfim, Jorge, enfim. E aí o que acontece? Alimentaram ele, a liderança nacional, que é da nossa presidência, serve a essas entidades. A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro e entre outros estados, enfim. E aí o que acontece? Essa tríade de demônios, porque os demônios nunca trabalham sozinhos, eles sempre trabalham em três. Assim como todo, né? Você vai ver aí na mitologia, sempre três. Sempre três. Porque o diabo sabe o princípio da palavra de Deus. O cordão de três dobras, ele não quebra fácil. É muito mais difícil você conseguir romper. Se o Eterno colocou esse princípio, o inferno anda nessa linha. É onde os filhos das trevas se tornam mais prudentes, muitas das vezes, do que os filhos da luz, né? Do que os Bineió. Então, o que acontece? A gente precisa estar muito atento, porque essa regência dessa entidade, desse demônio, o que ele traz? Ele é impetuoso. Se você vê os Itãs de Ogum, né, a história que conta dele, que vai trazer ali uma característica dessa entidade, como ele trabalha, é justamente na impetuosidade, ele é impetuoso. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso ímpeto. Ímpeto no falar, ímpeto no agir, porque para ser roubado é fácil. Como Iansã é movimentadora das águas, ela trabalha ali junto com Nanamboruquê e junto com Iemanjá. Ela não vai trabalhar junto, assim como Ogum vai trabalhar com Oxalá e vai trabalhar com Xangô. Então a gente vai ter um alinhamento dessas entidades para um trabalho, para um ataque muito assertivo. Nós não podemos ser menino. Eu entendo que a live de Rosh Kodesh, como outras, né, que a gente vê aí pelo Instagram, pessoal, assim, isso aí virou um rastilho de pólvora. O pessoal está falando disso direto, trazendo para a igreja esse alinhamento, e não é à toa. Porque nós estamos vivendo uma realidade espiritual, profética, muito intensa. Então, Deus está nos municiando. Deus está assim, abriu a sala de guerra dele e está dizendo, pega os armamentos, porque você precisa nesse tempo. Nós estamos numa guerra que é mais aqui de entendimento, de conhecimento, de emoção, do que a nível. Você não vê hoje mais manifestação de demônio como acontecia antes, gente. Eu estava conversando com um amigo que trabalha, né, com libertação, tem escolas de libertação e tudo. Ele falou, Moacir, já não manifesta mais demônios como antes. Mas as pessoas estão muito mais endemoniadas do que antes. Porque agora os demônios estão agindo aqui, fortalezas mentais. Então a gente hoje está vivendo aquilo que Paulo diz, as nossas armas, né, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, quando a gente for orar e fazer os cancelamentos, entendendo essa questão universal da regência global, mas a gente precisa também entender no nosso território. Quem é que está operando no nosso território? Então, vai lá, ó, todas as vezes que você orar, no nosso território é Ogum, é Iansã e é Oxóssi. Enquanto Ogum trabalha nas guerras da impetuosidade, Iansã também trabalha com impetuosidade, mas com sedução. E aí vem Oxóssi trabalhando com a caça, com a persistência em coisas que não é para persistir, teimosia. A gente muitas das vezes vai correr atrás do próprio rabo, querendo coisas que não estão dentro do propósito, do alinhamento de Deus, falta de visão daquilo que Deus quer. Querido, não tem nuvem se movendo, não sai do teu lugar. Não, Deus não falou, não coloca Matias na posição que Deus não mandou. Quando os discípulos, ainda sem receber o Espírito, porque tem aqui uma vaga, tem que colocar alguém, oraram e depois lançaram sorte. Aí você vai ver agora o princípio da igreja de Antioquia, depois que o Espírito vem, depois do direcionamento do Espírito. Os mestres e os profetas oram, jejuam, adoram. E enquanto adoravam, oravam, jejuavam, o Espírito disse a eles, separe Paulo e Barnabé.
Então a gente tem que estar atento, alinhar a sintonia da frequência com a voz do Espírito, porque o que marca a descida do Espírito Santo é o som de um vento impetuoso, o som. E o inimigo vai querer enganar, trazendo sons que vão mudar a frequência auditiva, que vai tentar mexer com a percepção do teu espírito para disfarçar como sendo a voz de Deus. Salmo 29 é o salmo que deve ser proclamado nesse tempo. Só uma coisa para acrescentar também sobre isso que você falou sobre som, porque é um princípio, lendo tempos e estações da forma como a gente está fazendo nesses meses, dá para entender um princípio de batalha espiritual e como fazer a guerra certa na primavera. Porque não é só porque tem uma guerra, de novo, entenda o que eu falo e copie isso. Porque Satanás não joga muito fora do que Deus está dizendo. Ele não joga muito longe. Então, em períodos de guerra, ele vai dar guerras que não é para você comprar. Não é para você sair entrando em toda a guerra. Ele não vai... É muito diferente, eu estava falando isso com uma pessoa esses dias, que é perigoso a gente falar do espírito oposto. Ah, vamos nos mover ao espírito oposto do trono. Não é o espírito oposto. Porque é o espírito certo. Porque, por exemplo, o trono de Ares é guerra. Qual é o oposto de guerra? Paz. Não fazer guerra. Mas Judá é guerra. Então não é se mover no espírito oposto, é se mover no espírito correto. E aí, quando nós olhamos para as 3 tribos, né, da primavera, que é o que vocês já viram, já fizeram live das 3, você vai ver que a primeira letra lá de Judá é Re, letra 5. A segunda letra lá de Isacar é Vav. E a terceira letra desse mês é Zain. Então, o que é cada uma dessas letras? Vocês já viram, a gente está só recapitulando. Letra Re é revelação, uma janela, literalmente algo que se vê de dentro para fora, porque a janela ela se abre de dentro para fora. Uma porta se abre dos 2 lados, a janela se abre só de dentro. Então, aqui nós já temos um comando sobre como iniciar uma guerra. É revelação dentro primeiro. E aí você tem Vav. Vav é a estaca. Vav é o estabelecimento. Vav é o fincar. Então, você primeiro tem a revelação da guerra. Depois, você finca. Como que eu finco isso? Lembra que a unção de Judá é adoração? Lembra que a unção de Isacar é discernimento? Então, em um princípio de guerra, quando a gente pensa em guerra, a gente olha primeiro direto para a prática. Para qual espada eu vou levantar, qual inimigo eu vou matar. Mas a espada só é liberada no final. Então, primeiro eu recebo adoração. Através da adoração eu recebo revelação. Através do discernimento de Isacar, eu finco o que eu discerni. Depois que eu discerni, depois que eu adorei, recebi revelação, recebi discernimento, finquei o discernimento. Como que eu finco o discernimento? Profecia, palavra profética, acreditando no final da guerra. A unção de Isacar vai liberar o final da guerra. A unção de Isacar vai liberar o que vai acontecer, é sobre o futuro. Então, eu adorei, recebi revelação. De Isacar, recebi discernimento. Finquei o discernimento. Agora eu pego na espada. Agora eu pego os despojos. Agora eu pratico, eu vou pra guerra de verdade. Agora eu mato o inimigo. Então, um princípio de batalha espiritual não é você sair comprando o que aparecer na sua frente. Um princípio de batalha espiritual é você ter entendimento, revelação, estabelecer e então comprar a guerra. Entende? Então, por que eu entrei em guerras na primavera e não deu certo se é a estação da guerra? Porque você saiu passando a mão na espada e querendo matar todo mundo. Entende? Aí você precisa lembrar que os reis, quando iam para a guerra, tinha dia que o Senhor falava assim, mate todo o povo, até as crianças. Tinha dia que Deus falava, não mate ninguém, leve como escravos. Tinha dia que Deus falava, não, essa guerra você não vai entrar. Então, nenhuma guerra começa na espada. E isso é o que o estudo dos tempos e estações nos mostra, que nenhuma guerra começa na espada, porque a estação de guerra, o último mês que libera a espada. Toda guerra começa em adoração, discernimento e estabelecimento do que você discerniu. Faz sentido?
Vamos orar, gente? Que eu tô no aeroporto, tô longe de casa, preciso ir embora para casa. Mas uma coisa só antes da gente orar e encerrar, na quinta-feira nós vamos celebrar Pentecostes. E aí nós vamos fazer um turno de oração de 24 horas, das 6 da tarde na quinta-feira até as 6 da tarde da sexta. Então nos ajude, ore conosco, participe conosco. Em todos os horários vai ter algum líder. Entre, principalmente de madrugada, entre com a gente de madrugada, porque de madrugada a fila é menor, a sala é vazia. Então, às vezes vai ter um líder lá, tadinho, fica triste que tá sozinho orando. Então, ora lá com ele, entra para ajudar a gente. Mas os temas vão ser todos por estados do Brasil, né? Tem 3 temas diferentes aí que a gente vai orar por islamismo, comunismo e feitiçaria. Nem vou te contar quem é as 3 pessoas que vai orar, mas ore aí conosco para a gente poder estar comprando essa guerra de primavera, tá bom? Vamos orar? Eu vou deixar o Moacir e a Ângela orar. Se eu tiver alguma palavra, eu falo aqui, mas eu não vou orar no aeroporto, não, porque você sabe que eu sou escandaloso, né? O povo vai me expulsar daqui. Mas estou aqui com você. Amém. Eu vou só ler o Salmo, declarar, né? O Salmo 29, que é algo que Deus colocou no meu coração nesse tempo. Eu acho que é o Salmo que está dentro desse tempo. Deixa eu só falar uma coisa também. Cada 3 meses, né? E cada 3 tribos que entram, a gente acessa um ponto cardeal, né? A gente acessa um ponto de direcionamento, porque a gente está falando de direcionamento. Como o Guilherme sempre falou, né? A gente sempre fala aqui das posições das tribos. Essas tribos agora elas estão no leste. A gente está agora fechando as tribos do leste. E o lado do leste é o lado que tem uma regência também. Eu não quero ser místico aqui, eu quero ser muito simples para que você possa entender, né? Cada ponto cardeal tem um posicionamento angelical, tá? Cada ponto cardeal, cada território cardeal tem um posicionamento angelical. Eu vou falar muito rápido isso para a gente orar. Quando a gente vê lá em Ezequiel, quando ele fala sobre o vale de ossos secos, e que aí ele já deu ordem, os ossos se juntaram, os corpos já está lá pronto, mas ainda não tem vida. Então Ezequiel diz assim: Filho do homem, dê ordem chame o espírito dos 4 cantos da terra para que entre nesses corpos e vivam. Amém? Então a gente vai ver que ali Deus fala para que Ezequiel chame o espírito dos 4 cantos da terra, ou seja, ele deveria ordenar um comando para que os 4 cantos da terra liberassem o espírito de vida para que entrasse sobre aqueles corpos, para que eles vivessem. E a gente está falando do povo de Israel e cada um ficava num ponto cardeal. Então, as tribos do sul, as tribos do norte, as tribos do leste, as tribos do oeste, haviam os guardiões, e cada um desses guardiões detiveram ali o fôlego, o fluxo de vida que impulsionava aqueles corpos a se levantarem como um exército. Entende isso? Então, a gente tem também, para cada uma desses quadrantes de meses e dessas tribos, vem também um apontamento para o anjo do território, da direção, o anjo que está guardando este apontamento. Então, quando a gente fala de leste, a gente vai apontar para o nosso lado esquerdo. E o anjo que guarda, né? O anjo que vai guardar esse posicionamento, esse território, e que justamente é o anjo, né, o arcanjo, que trabalha com discernimento, revelação, levando mensagem, é Gabriel, arcanjo Gabriel. Quando nós oramos e quando nós nos movimentamos de forma espiritual a ter o auxílio dos anjos,
nós então liberamos do lado do leste o posicionamento desse anjo que vem da parte de Deus com todo o seu exército para trazer as mensagens do eterno. E por ser do lado esquerdo, o lado esquerdo sempre está alinhado ao coração. Nosso coração sempre fica mais ligado para o lado esquerdo. O cuidado com o emocional para não ser influenciado, porque o que contamina o profético é o emocional. Profeta magoado, profeta que está ali, né, sentido, tal, ressentido, cheio de coisa no coração. Ele contamina o profético. Então, que o Senhor traga nesse tempo cura para as nossas emoções. Então, eu já quero começar profetizando sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, que venha da parte do Senhor cura para o teu emocional, cura para as tuas emoções, cura e equilíbrio emocional e psíquico em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar que Salmo 29 diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Senhor, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despede as florestas, e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção do shalom, da paz, em nome de Jesus. Pastora Ângela. Amém. Glória a Deus. Eu quero liberar sobre nós esse discernimento para fechar ciclos, para sair de guerras que já não fazem parte mais da nossa vida, para fechar as portas que a gente já passou e não faz mais sentido sobre nós. E também a questão de finanças. A Bíblia diz que Deus nos dá capacidade e sabedoria para administrar as riquezas, que nenhuma das nossas colheitas se perca, que possamos receber a força do Senhor. Pai, em nome de Jesus, primeiro nós saímos agora da frequência da sedução dos tronos, do engano, Senhor, daquilo que deturpa a nossa mente, deturpa as nossas emoções, a nossa clareza mental. Nós paramos de vibrar na frequência dos principados que tentam deturpar e seduzir, Senhor, o nosso entendimento, nos levando por caminho de engano. Nós saímos agora e nós, Senhor, entramos na frequência da força do Senhor, a força para colher, a força para a liberação da colheita, para que não sejamos remissos. Em nome de Jesus, que agora é o tempo de desatar, de colher os feixes, de armazenar, que não haja, Senhor, aquela procrastinação, aquela preguiça, que venha o vigor do Senhor, a unção do touro selvagem, Pai. Senhor, quebrando todo jugo, despedaçando todo peso, Senhor, todo empurrar para frente. Em nome de Jesus, eu declaro força para colher, capacidade, sabedoria para administrar riquezas. Em nome de Jesus, nós recebemos a unção de Zebulon, que traz os tesouros dos mares, que chupa as riquezas das nações, que reparte com os irmãos. Meu Deus, que traz a provisão. Nós recebemos em nome de Jesus. Senhor, e nós fechamos,
Senhor, todo ciclo de guerra, Senhor, todo ciclo de guerras passadas, nós limpamos nossas armaduras, limpamos nossas vestes, nós sacudimos o pó da poeira dos nossos pés de guerras passadas. Eu saio com esta live, com essas pessoas agora, Senhor, de batalhas antigas, em nome de Jesus, mas também nós declaramos os despojos de guerra dessa batalha sendo carregado e trazido por cada um de nós. Senhor, como as torrentes do Neguebe, Senhor, as sementes que ficaram antigas, colheitas passadas que já esquecemos, que já deixamos para trás, Senhor, palavras proféticas que recebemos, promessas que recebemos, e fomos entristecidos, entorpecidos ou na hora enganados, mas agora que venha essa torrente, que venha esse regar, que essas sementes voltem a germinar e que nós não sejamos roubados na colheita. Em nome de Jesus, recebemos estratégias para novos negócios, recebemos a graça para fazer novas conexões, Senhor, que nos atualizem no propósito de Deus, que nos coloquem dentro, Senhor, do teu alinhamento para o propósito. Em nome de Jesus, recebemos a unção da lealdade, assim como Zebulon, que permaneceu fiel. Deus, é tempo de entrega, é tempo de derramar no teu altar aquilo que te pertence. Como o pastor falou aqui no início, é inegociável. O primeiro é de Deus. Senhor, o primogênito é de Deus, as primícias são de Deus. Então, Senhor, nós recebemos a graça da lealdade, da estabilidade, Senhor, da fidelidade nas entregas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigada, Senhor, porque uma porção nova do teu Espírito vem sobre nós nesses dias. Oh, Senhor, um novo nível de revelação da tua lei. Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da lei, como orou Davi. Que haja um desvendar de mente, de olhos, de entendimento, que toda confusão, sedução, engano, Senhor, seja removido da nossa mente. Em nome do Senhor Jesus, nós renovamos a nossa aliança, porque em Sinai recebemos aliança, mas em Pentecostes nós renovamos essa aliança, e nós renovamos essa aliança no mês de Sivan, nessa atmosfera, Senhor, de Pentecostes, Senhor, e nessa atmosfera de Zebulon e também de Zain, que é o 7, é a perfeição, é a obra completa, é a plenitude de Deus, e nós acessamos esse lugar. Meu Deus, obrigada, obrigada pela colheita, obrigada pela nova unção, pelo renovo da aliança, pelo novo nível de fogo, de batismo do Espírito Santo, de unção, de força para romper, de força para colher, de sabedoria para armazenar, Senhor, de graça para distribuir, Senhor, conforme a tua direção. Em nome de Jesus, gratidão, gratidão, Senhor. Senhor, que a movimentação angelical seja notória nesses dias. Prepara o nosso coração para celebrar essa festa. O Senhor já está, Senhor, vestindo, nos preparando, porque é o Senhor que marcou esse encontro conosco. Senhor, o Senhor ficará conosco na vigília, porque é isso que está escrito, que o Senhor ficará conosco nessa festa, porque o Senhor marcou esse encontro. Senhor, dá-nos as vestes, Senhor, as vestes específicas, as vestes apropriadas para esse tempo. Veste o nosso espírito, veste, Senhor, a nossa mente, veste-nos com uma mentalidade, Senhor, alinhada com a tua palavra. É o meu clamor, Senhor, é a minha oração, é o meu louvor a ti, minha gratidão, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor e glória a Deus. Queridos, em Pentecostes, entregue suas primícias na vida do seu sacerdote, mas leve falando, Senhor, porque esse tempo é um tempo diferente. Pastor Moacir pode corroborar comigo, é um tempo diferente para entrega, não é uma entrega que a gente já dá todo mês.
É a festa das primícias, de tudo que você vai colher no seu ano. Então, seja generoso. Ouça o Senhor, não seja enganado. Você que esqueceu de fazer no homem, que não foi fazendo no homem, faça agora e derrame. Vai na vida do seu sacerdote, vai na vida daquele que te instrui, que te mentoria, vai na vida daquele que te conduz, que zela pela tua alma em oração. Amém, amados? E eu também complementando o que o Guilherme falou. Nós teremos 2 lives, tá? Uma de intercessão pelo Brasil e oração em relação ao comunismo, feitiçaria e islamismo. E teremos uma live de leitura bíblica. Nós vamos ler o Novo Testamento em 24 horas, tá bom? Então, você querendo entrar, você que é do Rio, entre nos horários do Rio de Janeiro, 18 horas, meio-dia, 2 e 3 da tarde. Entre nas lives, vamos orar, vamos meditar, vamos ler, vamos proclamar a palavra de Deus, tá bom, querido? E Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Gui, quer fazer o fechamento, pastor Moacir? Só para a gente fechar, Pentecostes é a festa do encontro, né? O povo de Israel diz que no Sinai Deus casou com Israel. Foi um casamento. E quando Jesus ele fala sobre o casamento, ele vai falar uma parábola de que o rei convida, né, para as bodas, e o povo vai e alguém é encontrado ali sem as vestes adequadas. E a Ângela orou agora pelas vestes. Não se apresenta diante do Senhor com as vestes inadequadas, existem vestes adequadas. E as vestes que a Bíblia fala são vestes de louvor, vestes de adoração, né? Entre pelos atos do Senhor com cânticos de adoração e de louvor. Não permita que o teu espírito fique coberto por tristezas e angústias, mas deixa o Senhor agir no teu coração, muda as tuas vestes, é tempo disso. É tempo de mudança de vestes. E assim, se existe, eu não sei se no nosso meio hoje aqui tem alguém que tem uma raiz familiar, eu senti vontade de perguntar isso. Se alguém aqui no nosso meio tem alguém que tem a raiz familiar, né, que seja ligada a essas entidades que nós falamos aqui, né, que eu falei aqui sobre Ogum, Oxóssi e Ansan. Alguém no nosso meio tem a raiz familiar que